Samuca Magal, Magal e Samuca, até dá jogo aqui, ó. SS, com certeza, os homens da pelvis. O nosso design ele é sujo. Ele é sujo positivamente porque a gente sofreu influências desde os africanos, dos indígenas, dos europeus, asiáticos e ele contém tudo isso. Olá, boa noite, Metrópolis no ar e já começando o programa em ritmo de carnaval, com o encontro de balançar o esqueleto, ou melhor, a pelvis. O bloco Me Chama Que Eu Vou, do Sidney Magal, este ano se juntou à banda do baile da Samucagem e o resultado ficou sensacional. A gente acompanhou um dos ensaios e um pouquinho do bloco que saiu ontem, aqui em São Paulo. Hey! Hey, oh, hey, oh! São Paulo, que era conhecido lá, mas assim, de o túmulo do samba. Deus me livre. Você vê essa São Paulo aí, com tantos blocos, fazendo um carnaval que hoje está se tornando também um dos melhores carnavais do Brasil. Certeza. Como é que você está vendo? Eu acho que era esperado, porque o brasileiro é carnaval e futebol, queiram ou não, falem mal ou bem, mas a gente tem isso que é a coisa da alegria mesmo, de curtir, de torcer, de pular, de brincar e comemorar, acima de tudo, a vida, que é muito importante. Então, eu acho que o carnaval tinha que voltar, tanto no Rio de Janeiro, que voltou com muita força, e São Paulo principalmente. Agora eles ficam brigando, quem tem mais gente, quem tem mais gente. São Paulo tem muito mais gente, galera, não tem jeito, não dá para competir. O carnaval acho que é uma festa que concatena arte, cultura, política, Com resistência, certeza. né? É uma festa tão democrática, né? Tem Ela é política uma evolução também. social, é política também. E é isso, eu acho que o povo tá aí dando seu recado. Hoje sou feliz. Por quê? Com você que é tudo que sonhei. Eu já nos anos 70, eu tinha um público infantil que me imitava muito. E são os formadores de opinião hoje, são os homens que cresceram, estão com 40 anos, 45 anos de idade, e que brincavam de Sidney Magal, né? Se apresentavam nas festas, nas escolas e tudo mais. Então isso sempre foi muito importante para mim, porque é sinal de que a minha arte atinge as pessoas de uma forma muito pura, muito verdadeira. Sua relação com o Magal começou quando? Eu Não é nada que disso não. que você está pensando, na verdade. É sim, vou entregar aqui. É relação de Hoje em dia é um admiração. perigo da entrevista, rapaz. Quero vê-la sorrir. Olha a mãozinha, galera. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. É engraçado porque muita gente me associa a você, assim, com a coisa da Mas presença de palco. é por isso, é pela a pelvis emoção, solta, sentimento. a forma de Ele falou dessa colocar. pelvis, ele disse que vai soltar a pelvis amanhã em cima. Tô com o pai da pelvis aqui, Eu né, falei, gente? bicho, O pai da devagar, pelvis. que agora é o pai mesmo, agora eu sou avô da pelvis, que eu tenho uma neta. Então você é o avô da Eu pelvis, tenho eu sou uma o pai, é isso? neta. Você é o pai da pelvis, pronto, Tá eu passo bom. o título E a, pra Cara, você. e a olha- neta já está com a pelvis também Não, afiada? vai fazer 3 meses. Ah, ainda. 3 meses. É Então muito. tem Ainda vai tempo chegar ainda. lá. São 5 elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Nasceu com o Magal mesmo, essa coisa de soltar a pelvis? É um bordão, eu acho que assim, Magal é uma referência minha mesmo, assim, não tô falando isso porque eu tô do lado dele, não. Eu fui uma criança que assistiu muita novela, sou uma criança do interior de São Paulo. Quando rolou o Rainha da Sucata, foi o que me chamou a atenção pro Aí Magal. você soltou a pelvis. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. Eu você
esse pecado melhor do que o original. E aí o pelvis solta virou um bordão, pela forma que a gente dança. A música é quente, tá lá, tá rebolando, tá soltando. Pelvis solta! E aí onde você vai no show, o povo quer que dá pelvis solta, Ele pelvis solta solta. mesmo. Ele solta muito- pelvis. ele bicho. solta pelvis. Eu, em 1976... Já tava fazendo isso. Eu soltei a franga, inclusive, não foi só a pelvis. Maravilhoso. Eu entrei com tudo, entrei de sola. Mas para ele foi mais fácil, eu acho que graças a você, graças a alguns artistas, como Mick Jagger, como Ney Mato Grosso, de soltar a pelvis hoje. E você soltou sua pelvis graças a quem? Graças a um cara chamado Tom Jones, que é um artista Sex inglês. bomb. Que é um cara que na época todo mundo dizia assim, mas o novo Elvis Presley. Não, eu era fã do Elvis, porque o Elvis era genial. Mas o Tom Jones, pra mim, até hoje, fui ver show dele aqui em São Paulo, o cara é um monstro. E parar com essa caretice, eu acho que solta a pelvis quem quer. A pelvis tá aí pra ser solta mesmo, solta homem, menino e mulher. Pelvis presa não tá com nada nesse carnaval, viu, gente? Me chama que eu vou. Samuca e Magal não tem jeito, todo mundo solta a pelvis, inclusive aqui no estúdio, viu? Bom, mas os 35 anos de carreira dos irmãos Campana serão comemorados com uma grande ocupação no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, no próximo mês. É a maior exposição já feita pela dupla e vai reunir uma ampla seleção de peças de design e esculturas, além de projetos inéditos e instalações concebidos especialmente para o espaço. Metrópolis foi ao ateliê dos Campana acompanhar os preparativos para a mostra. O que norteia uma mostra de 35 anos de retrospectiva? Como é que a gente escolhe o que vai nessa mostra? Eu não diria que é uma retrospectiva, porque ela está trazendo elementos novos. Vão ter peças novas e a exposição em si é uma instalação, que é uma novidade. Os móveis vão estar dentro de uma instalação, toda feita com colunas de palha de piaçava, né? É um elemento novo, porque nós somos conhecidos como designers, mas eu acho que a gente faz ponte entre arte e design. O Inácio Loyola que sempre fala, né, que ele não quer retrospectiva porque é um pé na cova, assim, ele já acha que estão matando ele. Então, mas é talvez um convite, então, ao universo dos irmãos Campana, essa mostra? Exatamente. De que maneira que a gente vai conhecer o universo de vocês? Nós somos contadores de histórias, né? A gente conta histórias, então são várias histórias de coisas que nos afetam, fotografias de lugares que a gente visita, experiências que a gente sofre, né? Então é colocar tudo isso, sabe? É uma catarse de 35 anos de carreira. E a curadora, né, responsável pela elaboração de tudo, ela não queria uma exposição que contasse cronologicamente ou por analogia de linguagem, e sim que contasse sentimentos. Nosso trabalho ele tem aporta uma carga de imagem afetiva, memória afetiva. Acho que eu, Fernando, a gente gostaria que esse momento nosso tivesse esse approach, se aproximasse dessa forma, com esse olhar, né? Porque o trabalho nosso ele é amplo, ele vai desde moda, joalheria, arquitetura, paisagismo, mobiliário, cenografia, costumes de balé. Esse é o trabalho mais recente da nossa história, né? Ele parece uma peça de bronze, né? Pesadíssima, na verdade, ele é super leve. Ele é isopor mesmo? Isopor. Tem que chegar perto. Ele é todo feito com esses restos de embalagem que protegem televisores, geladeiras. E eu vejo aqui, as pessoas jogam na rua, então eu peço para todo mundo trazer aqui, eu pego também, trago, a gente cria um molde e aí tem todo o processo, né? Vocês cobrem, é um couro. É um couro.
Acho que o nosso design ele é sujo. Ele é sujo positivamente porque a gente sofreu influências desde os africanos, dos indígenas, dos europeus, asiáticos, e ele contém tudo isso. Nós temos isso no nosso DNA e é isso que eu me orgulho, sabe, de poder, isso é o novo. A mostra termina com isso, né? Com esse painel, que na verdade a ideia, o projeto nasceu de criar um jardim, né? Onde o vento vai trazer sementes, os passarinhos, igual você vê nos viadutos, aquelas plantas nascendo, a ideia é essa, né? De criar quase um jardim vertical, mas de uma outra maneira, né? Porque os jardins verticais normalmente costumam ter um custo de manutenção muito alto, e isso daqui não, isso daqui é o princípio de um vaso. É a natureza que cuida, né? E o que vai ficar aqui vai ser aquela que resiste mesmo, né? Não vai precisar de água. E pela primeira vez em mais de 4 séculos, 12 tapeçarias criadas pelo italiano Rafael Sanzio estão expostas na Capela Sistina, no Vaticano. Confeccionadas no início do século XVI, a partir de obras do pintor renascentista, foram encomendadas pelo Papa Leão X. As tapeçarias passaram por restauro nos últimos 10 anos e ficarão expostas apenas por uma semana. Em abril, completam-se 500 anos da morte de Rafael. Estamos de volta com o Cinema na Verdade, aqui ó, a história do cinema mundial. Esse é o título do livro que o jornalista e escritor Francesco Ballerini está lançando. Boa noite, Francesco. Boa noite, Cunha, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, professor Francesco, que foi seu aluno pois é. há uns 10 anos. É, faz bastante tempo já. Muitos cursos que você já deu sobre a história do cinema. Exato. Né? E é o que me motivou a fazer esse livro, né? Exato, foram 3 anos, é isso, Francesco? 3 anos de pesquisa e muitos filmes para assistir, muitos livros para ler, artigos. Nossa, mas aí você condensou de uma forma muito legal, gostosa de ler, para cinéfilos, para estudantes de cinema e para público em geral, né, que gosta de cinema. A ideia era fazer um passeio cultural pelo mundo, né? As pessoas conhecerem um pouquinho das outras culturas, sem deixar de lado a indústria, mas conhecendo as diferentes formas de atuar, etc. E essa era a intenção principal. Claro, pessoal, são 125 anos de cinema, desde 1895, quando os Lumière começaram quase tudo, né? A gente não vai poder falar sobre tudo isso. Então, a gente não vai falar dos Lumière, não vai falar do cinema mudo. Eu vou passar já para uma coisa que tem mais a ver com a gente aqui. Por exemplo, como é que... Hoje a gente fala, o blockbuster da semana é tal filme. Como é que surgiu essa história dos blockbusters? Olha, o blockbuster foi começar a se consolidar nos anos 60 e 70. Tubarão abriu um pouco o caminho ali do Spielberg, mas quem se consolida mesmo é o Star Wars. A partir dele, uma nova sistemática de divisão de grana para investimento em marketing e para produção, o controle maior da produção no investimento, criar uma série de franquias e aí vem o arrasa quarteirão, que a gente chama de blockbuster, né? Sim. A partir de então, a grana para investimento em marketing dos filmes se torna enorme, né? Tanto que no Avatar, 500 milhões de dólares foram usados para vender o filme por público, né? Isso em 1977, o Star Wars, que depois ficou conhecido como Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança, exatamente. Bom, aqui isso faz parte desse capítulo, primeiro capítulo, né? Desse primeiro que se chama Parte 1, Indústria. Exato. Eu gostaria que você falasse rapidamente, porque todo mundo só pensa em Hollywood, mas você até já escreveu um livro sobre Bollywood, que é o cinema da Índia, e tem Nollywood, né? Nollywood é uma indústria totalmente diferente do que a gente conhece, porque lá é muito baseado no videocassete. Quando o videocassete começou a não ser mais vendido na Europa, nas Américas, as empresas desovaram esses aparelhos na África, e aí alguns produtores começaram a fazer filmes
na Nigéria para ser consumidos em fita cassete em casa. Então, tanto que na Nigéria tem pouquíssimas salas de cinema. Sim. Por causa Eles dos vendem blackouts. na rua, né? Eles vendem na rua, só que é uma indústria muito... E está ficando cada vez mais lucrativa e chamando a atenção de plataformas de streaming como o Netflix, que está começando a tentar fazer parcerias lá. Então, Eu tenho aqui, ó, são 2.000 filmes por ano que eles produzem e 1 milhão de pessoas são empregadas nessa indústria aí. Exato. Vamos para a parte 2 do livro, movimentos cinematográficos. São vários, né? Tem expressionismo alemão, neorrealismo italiano, que a gente vai pular. Vamos ir para a Nouvelle Vague. Tá. Né? A Nouvelle Vague é Os incompreendidos, estamos vendo imagens aí. A Nouvelle Vague é um movimento fundamental, é um movimento que prezou pelo diretor com a visão autoral. Havia pouquíssimas regras para o diretor seguir, é bem diferente do neorrealismo italiano. Era um movimento que prezava uma profundidade maior de personagem, uma provocação maior, uma liberdade, sair de pontos turísticos comerciais do cinema francês. E é um momento em que a crítica de cinema foi fundamental para restabelecer a autoestima do cinema francês, que tinha sido derrubada na época da invasão alemã, né? Então, é um patrimônio cultural. Esse filme aí é de 1959 e o Truffaut já ganhou a melhor direção no Festival de Cannes. Um filme maravilhoso. A gente não tem tempo para falar sobre ele, temos que falar sobre o nosso cinema novo, porque o nosso cinema novo é reconhecido no mundo inteiro. Scorsese, aliás, adora. Né? Não só isso, o Scorsese restaurou as obras do Glauber, por exemplo, mas na África, a maioria das escolas de cinema na África estudam o cinema novo, porque como uma forma de entender um cinema de descolonização. Ali é fundamental, de emancipação dos países africanos a partir dos anos 60. Então, não só os países de língua portuguesa da África, mas de língua inglesa, língua francesa, estudam muito o cinema novo. Fora que, você citou a Nouvelle Vague, mas o próprio Truffaut, o Godard, gostavam muito das obras do Glauber e tal, né? Sim. E filmes como De Terra em Transe, por exemplo, hoje não estão mais atuais do que nunca, né? Tem um tom um pouco panfletário, o cinema novo não fez muito sucesso de público, mas a proposta estética deles, a proposta de discussão do Brasil era muito importante. Vamos para a parte 3 do livro. É muito ruim estar pulando assim, mas aí vocês vão ler no livro porque tem muitos detalhes, muitas curiosidades, aliás, e várias listas de filmes que são essenciais para vocês assistirem. Mundo Essencial, aí Europa, Ásia, África, Américas, Oceania. Quanto tempo eu tenho só para eu ter uma... 4 minutos dá para a gente falar, eu acho que pelo menos. Vamos falar da Coreia do Sul, já que temos aqui o Parasita ganhou, agora o Oscar, não é? Tem você escreve aqui especificamente sobre o cinema da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, não só o cinema, mas toda a cultura sul-coreana, ela está passando por uma onda desde os anos 90 que a gente chama de Hallyu. Eles chamam, né? E que, inclusive, no meu livro anterior, O Poder Suave, a gente fala muito isso. A estratégia da Coreia do Sul de usar a cultura deles como uma forma de sedução. Aí você tem a música, que todo mundo conhece já, o K-pop, que vocês, inclusive, já falaram aqui. Os games, eles estão tentando competir com o Japão também. E o cinema. E o cinema manda muito bem nos festivais do mundo inteiro. Filmes que têm um apelo comercial. Vamos lembrar, por exemplo, do Hospedeiro, de 2006, que foi um sucesso. Aí do Bong Joon-ho, né? Exatamente. Esse que vocês estão vendo aí, na verdade, era da trilogia da Vingança, do Park Chan-wook, né? Mr. Vingança, que é um filmaço também. Exatamente. Né? E aí eles são muito bons no cinema de apelo comercial e o cinema de arte, de discussão. E o Parasita brinca com gêneros, né? Ele mistura terror, suspense, isso é fantástico. E agora tá causando uma certa inveja no Japão, E aí, quem vai ser o expoente da Ásia, né? Em ano de Olimpíada em Tóquio, né? Os japoneses estão um pouco incomodados porque foram eles os grandes ícones culturais da Ásia durante muito tempo, né? Claro, o Japão está querendo emplacar um Oscar também. Exatamente. Mas quem já emplacou o Oscar, infelizmente nós ainda não conseguimos, foi a Argentina. Tem 2 filmes já no Oscar. Exatamente. E a Argentina tem essa filmografia, aliás, a filmografia que você destaca aqui no livro é muito interessante. É boa, viu? Mas olha, Cunha, eu sempre falo para os meus alunos, o professor, quando pergunta, por que o cinema argentino é tão melhor que o brasileiro? Não é, o cinema brasileiro é muito bom também, mas os argentinos sabem fazer histórias que têm um apelo para a classe média. A língua espanhola ajuda muito, uma circulação maior, inclusive nos Estados Unidos, né? Agora, sem dúvida, o cinema argentino não teve uma interrupção da produção nos anos 90, que nós tivemos, né?
no governo Collor. Isso foi importante para uma geração que saiu das escolas de cinema nos anos 80, até hoje está ali produzindo. Mesmo com a crise argentina, com toda a coisa do FMI, do dólar, o cinema sempre teve um bom incentivo do governo e também uma ligação com os canais de TV. Então isso ajuda muito. Lá, né? O INCA, exatamente. Isso ajuda muito a manter essa diversidade da produção argentina. E nós estávamos vendo O Filho da Noiva, que é do Campanella, que é diretor de um dos filmes que ganharam o Oscar, O Segredo dos Seus Olhos. Exatamente, não é? Agora, tem uma coisa que eu quero perguntar para você. Aqui tem vários filmes essenciais que você pode procurar para ver, assim, conforme você vai colocando filme da Argentina, filmes latinos, etc., tem filmes que você indica. Mas eu tenho uma certa dificuldade já hoje em dia, ainda bem que ainda tenho a minha coleção de DVDs, mas onde encontrar esses filmes? Olha, isso é uma das coisas que eu ressalto na introdução do livro. É impressionante como a gente tem uma dificuldade. A gente achava que o streaming ia democratizar o acesso a esses filmes, mas não. Para a pesquisa do livro, muitos filmes, especialmente da África, de uma diretora que eu fiquei encantado com ela, que é a Safi Faye, do Senegal, primeira diretora a ganhar um prêmio internacional. Você não acha. Então, isso, para as novas gerações, é quase um convite para o download ilegal, o que é péssimo, porque esse cinema autoral precisa de incentivo, precisa ser visto, precisa ter rentabilidade para continuar existindo. Mas a grande parte desses 1.243 filmes que eu cito nas tabelas dos filmes essenciais, uma parte da África e da Ásia você não acha, não tem interesse comercial. Isso é triste, né? Claro. Com os DVDs sumindo, para onde você corre? Infelizmente. Bom, mais histórias o Francisco vai contar para vocês no dia 2 de março, lá na Reserva Cultural, que é uma segunda-feira depois do Carnaval, às 7 horas da noite. O Francisco vai estar lá, vai fazer uma palestra sobre o cinema mundial e vai também estar autografando, é isso, Exatamente, Francisco? Uma palestra sobre as curiosidades do livro e a noite de autógrafos. Às 7 horas da noite, dia 2 de março, Francisco, obrigado Valeu, pela sua presença aqui. Meu Obrigado. professor. Meu professor. Agora, mais notícias do cinema. Olha, tinha tudo para ser um grande fracasso. O filme até precisou de mudanças no visual do personagem protagonista, já depois de pronto. Mas o fato é que Sonic é a maior estreia de uma produção derivada de um videogame. O filme arrecadou 57 milhões de dólares na primeira semana nos Estados Unidos, cerca de 245 milhões de reais. O recordista anterior era o Pokémon Detetive Pikachu, que tinha arrecadado 54 milhões. 20 minutes ago, an energy surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. Who's there? Why are you hiding out in my garage? The entire military is after me. Good morning, my rural chum. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. Awesome. Com o tema Viva a Resistência, o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta levou uma multidão ontem para as ruas de São Paulo. Elza Soares foi a grande homenageada do desfile. E é com imagens dessa festa que a gente encerra o Metrópolis de hoje. Tchau, obrigado pela companhia e até amanhã. Misturo sólidos com os meus líquidos, dissolvo branco com a minha barba. Quando sai seco, logo me desço, eu não obedeço porque sou molhado.